Agora vamos iniciar o desenvolvimento do nosso último filtro. Voltando à nossa pequena anotação, o nosso último filtro vai ser relacionado a acessórios. Então, airbag, ar-condicionado, câmera, sensor, trave e o que mais tiver. E como é que isso aqui funciona? Como é que isso aqui pode funcionar? Vamos dar uma pequena explorada aqui no nossos opcionais. Vamos aqui, ó, Unique, dados. Vamos começar aqui pelo airbag. Opa, vamos parar a nossa aplicação antes, né? A gente tem que parar. Vamos limpar o console aqui. Vamos executar. Ó, o airbag ele é representado por 0 ou 1. Sensor de ré, 0 ou 1 também. Som, 0 ou 1 também. O que isso quer dizer? Isso são flags para indicar se aqueles respectivos automóveis possuem os respectivos acessórios. Então, o carro A, ele possui airbag? Então, vem o valor 1. Ele possui trava elétrica? Então, valor 1. Ele não possui som? Então, valor 0. Então, é só um indicativo que a gente chama de desenvolvimento, é uma flag para indicar se sim, positivo, ou não, negativo. Então, tem, sim, não e etc. Só que os acessórios estão, como a gente pode ver aqui, ó, cada acessório está armazenado em uma coluna específica, entendeu? Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente tem que montar uma estratégia de ter esse filtro para cada coluna. Como a gente tem um valor aqui de 0 ou 1, a gente pode fazer o seguinte. Porque existem filtros específicos, inputs que a gente chama de desenvolvimento, inputs específicos para 0 ou 1. A gente não precisa colocar combo, select ou coisa do tipo. Existem inputs específicos, filtros específicos para representar 0 ou 1. Os mais comuns são radio, que é aquele botão, aquela bolinha que aparece na página web quando você vai fazer algum cadastro ou coisa do tipo, ou o checkbox, que apresenta também, aparece muitas vezes, por exemplo, quando a gente acessa uma página e aparece ali o termos de uso, coisa do tipo, aí você vai lá e clica em concordo, não concordo e coisa do tipo. Então, a gente pode utilizar um dos dois. Como a gente quer selecionar múltiplos acessórios, ou seja, porque um automóvel ele pode ter todos esses, ou nenhum, ou alguns. Então, o radio ele é único, então você não consegue selecionar vários, você não consegue fazer uma seleção múltipla. E o checkbox consegue, é possível fazer uma seleção múltipla desses valores. Então, já definimos que a gente vai utilizar o checkbox. Beleza. A segunda coisa, como a gente vai apresentar isso lá na página web? Ela tem que aparecer praticamente desse jeito. Vai ter um checkbox aqui, ó, muito parecido com isso daqui, ó. Vou apagar aqui esses números e ele vai aparecer. Pô, tem airbag? Aí vai aparecer o checkbox. Ar-condicionado, checkbox. Câmera de ré, checkbox. Checkbox sensor de ré. Checkbox trava elétrica e assim sucessivamente. Então a gente tem que fazer o quê? Listar o nome dessas colunas para jogar lá no nosso checkbox. Primeira coisa a gente já tem que pensar. Mas vamos primeiro montar o nosso filtro lá na nossa página, como a gente está fazendo até o momento, o passo a passo, estruturando e depois a gente monta essa lógica para deixar o filtro dinâmico. Então, beleza. A função, um método que utiliza esse checkbox, ela chama aqui, ó, checkbox. Tem dois, group input e box input. A gente vai utilizar esse daqui. E como eu disse anteriormente, primeira coisa que vem, o ID. Então você coloca aqui ID opcionais, acessórios, o que você quiser. E o label. Então vou colocar aqui, opcionais. Beleza. Agora a gente tem que listar, mostrar para a função uma lista de valores possíveis. Então vamos vir aqui, ó, choices. Tem várias coisas aqui, ó. Choices names, choices e choice values. Então você dá uma lida depois em cada um desses aqui para você ver o que significa. Mas vamos colocar isso aqui, ó, choices
choice values, vou colocar só alguns aqui, um ABC. Vamos salvar, vamos executar nossa aplicação novamente. Vamos salvar aqui. E acontece um erro. Dê uma lida aqui nesse erro. É importante a gente entender o erro, tá? Por isso que geralmente eu mostro os erros aqui. Então dê uma olhada nesse erro aí. One error has occurred. Please specify on empty vector for choices. Ou alternativamente para ambos choices names e choices values. Lembra que quando a gente começou a digitar choices apareceu o names e o values? Então, a função, um método, ele pede que a gente selecione, quando a gente utiliza o choices names, a gente tem que utilizar o choices names e o choices values. E quando a gente utiliza só o choices, não precisa. Então vamos alterar lá a nossa função rapidamente, só para a gente ver se muda alguma coisa aqui. Então vamos vir aqui, ó, mudar choices values para choices. Vamos executar. E olha só, pronto, resolveu o problema. A, B, C. Está funcionando? Aparentemente está. A gente não sabe ainda como é que está o comportamento, mas aparentemente está funcionando perfeitamente. Depois a gente pode alterar lá no nosso server para, lembrando aqui, ó, que nós temos esse campozinho de texto aqui que está servindo entre aspas como um debug para nós. Então a gente pode fazer essa alteração depois. E pronto, aqui está o nosso input aqui para opcionais. Portanto, tenha atenção quando você for utilizar aquele choice, vou listar aqui novamente, ó, choice names, você tem que utilizar o values também, beleza? Agora vamos então, tá tudo ok aqui, os nossos valores estão de forma estática, a gente precisa deixar dinâmico. Como a gente quer o nome das colunas, veja bem aqui, ó. Isso daqui são nome das colunas. Aqui não são valores únicos dentro de cada coluna. Então eu vou montar o meu checkbox de acordo com cada rótulo de coluna. O que a gente pode fazer? Uma das formas é a gente pegar isso daqui pela função ó, call names dados. Então, vou parar minha aplicação aqui novamente para a gente ir fazendo passo a passo. Então, temos aqui ó, o nome de todas as colunas. A gente quer a partir dessa aqui. Ó. Então, estamos na posição 25, 26, 27. Então, eu quero a partir dessa posição 27. Para pegar uma sequência, a gente coloca aqui ó, 27. E temos quantas colunas aqui? 34, 35, 36. Então vamos ver aqui. E olha só, ele vai retornar justamente o que a gente identificou anteriormente, nas aulas anteriores. Airbag, alarme, ar-condicionado, blindado, câmera de ré e etc. Então aqui a gente tem as opções do nosso checkbox, do nosso filtro. Vamos lá. E a gente substitui aqui. Processo muito semelhante que a gente fez até o momento, sem muito mistério. Vamos rodar nossa aplicação novamente. E aconteceu um erro aqui. E vamos ver o que está acontecendo nesse erro. Esse erro aqui, ele não é muito intuitivo, né? Aqui ele é. Um erro tem acontecido. Aqui ele está dizendo, né? Aconteceu um erro, beleza. Só que aqui não está muito intuitivo. Argumento 3, match múltiplo, formal arguments. Não é tão intuitivo, mas o que ele está dizendo aqui? Que o argumento 3 está escrito de forma errada, não foi encontrado. Então a gente vem aqui e realmente, ó, a gente vê as opções, não aparece, ó, não aparece choice, é choices, choice name ou choice values. Então vamos corrigir aqui, vamos colocar, vamos atualizar e pronto. Apareceram
as nossas opções aqui do nosso filtro. E aqui tem uma pequena observação que é o jeito que está aqui. Se tivesse, por exemplo, 20 opções, ele ia listar tudo um embaixo do outro, deixando o filtro bem ruim, né, visualmente falando. Então o que a gente pode fazer para melhorar isso daqui? Lá dentro da nossa própria função, também tem um parâmetro que facilita isso para a gente, que é esse daqui, ó, inline. Então ele indica o que? A gente coloca, ele recebe um valor true ou false. Ele basicamente vai fazer o quê? Vai colocando os filtros em linha e depois vai listando um abaixo do outro, de acordo com o tamanho da área ali para colocar esse filtro. Vamos atualizar e pronto, olha só. Ele apareceu aqui tudo um ao lado do outro até o limite aqui da nossa área e depois foi colocando embaixo. Ficou bem mais organizado, né? Se tivesse 30 opções, ele ia fazendo assim. Mas se tivesse 30 opções, talvez não fosse a melhor opção. 30 possibilidades de filtro não seria talvez a melhor opção fazer assim. Mas agora o nosso filtro está mais organizado. Beleza? Então aqui nós finalizamos esse filtro. Só para finalizar como estão funcionando os nossos filtros, vamos lá no nosso server, aqui, ó, e vamos colocar os nossos inputs para a gente visualizar naquela área que a gente inseriu. Então, vamos ver aqui, ó, ID, colocar o F. Lembra que o porquê que eu falei que eu gosto de colocar coisa bem intuitiva? Porque fica mais fácil aqui de lembrar o que eu estou colocando. Modelos UF, ID ano e opcionais. Vamos executar aqui, vamos atualizar. Então vamos ver aqui se vai mudar o nosso campo aqui, ó. Eu quero ver esse campo aqui em vermelho, em azul, em destaque. Então vou colocar aqui HB20 Comfort HB20 Comfort Plus 12, ó, alterou lá. Para o F, eu quero DF e São Paulo. Olha, vamos ver aqui. Ele fica um pouco bagunçado, porque aqui eu estou selecionando duas vezes, então ele está aparecendo aqui duas vezes, mas ele veio aqui, ó, DF e São Paulo. Vamos colocar um ano aqui. Ele está atualizando aqui, ó, um ano, 2006. E agora vamos ver esses nossos filtros. Vou selecionar alguns aqui. E, olha só, apareceu. De uma forma meio feia, porque o objetivo aqui é só ter uma visão bem geral. Mas ele apareceu aqui, ó, trava elétrica, blindado, direção hidráulica, airbag. Então, lembrando, por que ele repetiu aqui valor selecionado, o modelo, a UF, por quê? Isso daqui, quando ele seleciona, ele retorna um array. E como a gente não fez nenhum tratamento ali no nosso print, ali na função que está montando esse campo, o que ele vai fazer? Ele vai repetir, a própria função faz um loop nela mesmo, repetindo ali todos os valores até percorrer tudo aqui que já foi selecionado. Beleza? Então, aparentemente está tudo funcionando. Lembrando o comportamento, né? Eu seleciono, ele aparece. Eu seleciono, ele muda o comportamento, na verdade, né? Eu seleciono aqui, muda a alteração, ele muda lá. Então, lembre-se disso daqui. E é justamente esse ponto aqui que a gente vai alterar posteriormente. Como é que a gente vai fazer? A gente vai alterar esse input para ser executado, por exemplo, pode ser aqui essa função, para executar essa função aqui do texto, desse campo textual, somente depois a gente apertar, por exemplo, um botão de executar, pesquisar ou coisa do tipo. Aí sim ele vai pegar todos os valores selecionados e jogar aqui dentro desse campo textual. Então vamos lá, até a próxima aula.